Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta. Essa aula vai ser um pouco diferente, vai ser uma aula prática. Como assim aula prática? Na aula passada, eu passei para vocês que estruturassem o conto que vocês vão escrever em três atos. Os três atos que nós estudamos. E o que é que eu vou fazer nessa aula? Eu criei uma estrutura de três atos também. E a partir dessa estrutura de três atos eu vou escrever um conto e eu estou gravando aqui o meu processo de escrita para vocês verem como é que eu vou fazer. Vocês não são obrigados a fazer igual o que eu vou fazer, igual como eu vou fazer, mas é uma forma de mostrar para vocês o que é que eu quis dizer com usar essa estrutura para escrever o conto. Porque logo quando a gente começa a escrever, a gente acaba escrevendo tudo muito, como a gente gosta de dizer por aqui, nas carreiras, né? A gente escreve tudo muito rápido, detalhando pouca coisa, colocando, digamos assim, uma história muito resumida. Não é errado, não é errado escrever só o necessário, mas às vezes a gente escreve de uma forma tão resumida quando está começando a escrever. Até porque também a gente acaba tendo um pensamento de que a gente precisa começar a escrever e terminar de escrever no mesmo dia. Não, você pode escrever, você pode começar hoje, terminar amanhã, você pode começar hoje, escrever um pouco amanhã, escrever um pouco depois, terminar no outro dia. Então acaba que quando a gente tenta acelerar o nosso processo de escrita, a história fica muito resumida, fica muito corrida demais. A gente acha que a história está começando, ela já está acabando, né? Assim, é claro, como eu já falei em aulas anteriores, existem os contos curtos, existem os microcontos, existem contos de diversos tamanhos. Mas para você escrever um conto curto, ele também precisa falar sobre uma história curta. E o que fica estranho é, por exemplo, você idealiza uma história que se passa em vários cenários diferentes, com muitos personagens, muita ação. O personagem sai de um lugar, chega em outro, tem uma batalha, não sei o que e tal. Depois ele volta, encontra não sei quem, conversa. E você tenta fazer isso em uma página só, não dá certo. Se você quer escrever em poucas linhas, você também tem que ter menos coisa para contar. Se você tem muita coisa para contar, então se prepare porque você vai ter que escrever mais, né, para poder detalhar bem, para poder narrar a sua história do jeito que ela merece, do jeito que tudo que você quer contar fique bem contado. Essa história que eu vou escrever, ela foi baseada, não é? Agora falando sobre questão das ideias que nós vimos na primeira aula. De onde é que eu tirei a ideia dessa história? Eu estava na praça muitos anos atrás com um colega da gente, com um amigo, e esse amigo olhou para a janela de uma casa e viu um pano pendurado perto da janela. E a gente achou engraçado como esse pano pendurado perto da janela parecia uma pessoa, tipo uma assombração com cabelo grande. Não sei se vocês conhecem a história do Chamado, mas parecia o fantasma do filme do Chamado, que fica com um cabelo assim na frente do rosto. E aí, essa minha história, ela é baseada nesse dia que a gente viu esse tecido e achou parecido com um fantasma. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos o título, eu coloquei o Fantasma do Sobrado, e o primeiro ato, que é aquele, como eu já havia falado para vocês, os personagens estão na sua vida cotidiana, fazendo as mesmas coisas de sempre, e então acontece algo
fora do normal que os leva a um conflito, que os leva a algo, a uma aventura, os leva a uma ação. Então eu descrevi o seguinte: José e seu amigo Otávio estão brincando de bola na praça da cidade, na qual eles moram. Otávio chama José para mostrar algo para o amigo. Uma pessoa olhando para eles da janela de um sobrado abandonado. José diz que não é uma pessoa nem fantasma. É só um tecido pendurado, mas Otávio desafia a ir até lá apostando 10 pacotes de figurinhas da Copa do Mundo. Se os dois chegarem até lá e for só um tecido, José ganha. Se for uma pessoa ou um fantasma, Otávio ganha. José aceita e os dois vão até a escadaria antiga para invadir o lugar. Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Então José e seu amigo estão brincando de bola na praça, tal, tal. Ok, certo. Aqui eu vou cortar algumas partes que eu ficar pensando. Então, assim, o comprimento do vídeo não é exatamente o tempo que eu demorei para escrever. Porque às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco para ver como é que vai escrever, né? Não é só ir escrevendo aleatoriamente. Até mesmo cada frase, cada parágrafo que você vai escrever tem que ser planejado, né? Nem que seja só na sua cabeça. José e Otávio, dois amigos de muito tempo, pois estudavam juntos há muitos anos, estavam na praça central da pequena cidade na qual viviam, brincando de futebol com outros meninos do bairro. Brincando de futebol com outros meninos do bairro. Como era essa brincadeira de futebol? Duas sandálias de borracha marcavam os limites das traves e os goleiros utilizavam suas próprias sandálias como luvas, mas nem era necessário, já que a bola era bastante leve, daquelas que furam, daquelas que furam em qualquer espinho. José e Otávio não eram ótimos jogadores, mas amavam jogar mesmo assim. E alguns podem dizer que está no sangue, afinal são brasileiros. Mas o que importa é que ambos estavam sentados, esperando para entrar no time perdedor. Quando Otávio puxa José pela manga da camisa, pela manga da camiseta, algo que o amigo detestava. Nós fizemos até aqui. O que é, Otávio? Já disse para não me puxar assim pela camiseta. Para não me puxar assim. Deixa de frescura, Zezinho. Olha ali, aquela coisa na janela.
Que coisa. Deixe de frescura, Zezinho. Por quê? É aquela coisa que eu falei pra vocês do diálogo. É algo, eu até diria, meio difícil de fazer, porque requer uma imaginação, uma certa intimidade com esse tipo de interpretação de personagens, mas nós devemos tentar deixar o diálogo natural. Que significa tentar deixar o diálogo natural? Tentar escrever pensando em como essas crianças realmente falariam uma com a outra. Esse aqui é um diálogo direto. Então, como eu falei, diálogo direto, a citação do diálogo exatamente como ele aconteceu. Então, é plausível dizer que Otávio chamaria José de Zezinho, não de José. Poderia chamar de José também. Mas Zezinho é uma forma comum, aquele bicho ali na janela. Parece uma assombração olhando pra gente. Você acredita em fantasma, é? Deve ser só um pano pendurado. Um pano pendurado? Tá cego, é menino? Se aquilo for, eu aposto, eu aposto 10 pacotinhos de figurinhas da Copa, como aquilo é uma assombração. Dez pacotinhos? Se eu provar que não é? Então vamos até lá. Então vamos. Então vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Vai na frente que você é o corajoso. Então José disse que não é uma pessoa nem fantasma, é só um tecido pendurado, mas Otávio desafia até lá apostando 10 pacotes de figurinha da Copa do Mundo. Se os dois chegarem até lá e for só um tecido, José ganha. Se for uma pessoa ou um fantasma, Otávio ganha. José aceita e os dois vão até a escadaria antiga para invadir o lugar. Aqui termina o primeiro ato. Os dois vão até o sobrado, que é o que? Uma casa antiga com o primeiro andar, por exemplo. O pessoal chamava antigamente de sobrado. Ainda chama, né? Agora vamos para o segundo ato. Otávio e Zezinho, como eu falei que o nome dele era José, mas que Otávio chamava ele de Zezinho também, então eu posso me referir a ele como narrador, como Zezinho também, tanto faz. Até ajuda a diversificar a forma com a qual você fala do seu personagem, para não repetir José, 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 José durante o texto várias vezes, que também fica cansativo, fica estranho. Otávio e Zezinho disseram que não iriam mais jogar e atravessaram a rua na direção do velho sobrado. Embaixo, a entrada era lacrada com tábuas de madeira, mas havia um portão
velho de ferro que dava acesso a um andar superior. O piso já estava quebrado, sujo e sem cor, assim como as paredes. Quem olhasse por um certo tempo perceberia que aquele prédio já havia sido uma bonita estrutura, mas agora estava abandonado. Então, na primeira cena teve o diálogo entre os meninos, também teve uma descrição sobre a praça, sobre como era o jogo de futebol deles na praça, né? Que os meninos usavam sandálias como luva de goleiro, usavam sandálias para marcar os limites das traves. E agora eles atravessam a rua, chegam até o, o prédio antigo e tem uma descrição do prédio, uma breve descrição do prédio para quem está lendo ter ideia do que eu quero falar, porque é como eu disse na aula de descrição. Você que está escrevendo, você tem o cenário já construído na sua cabeça. Você sabe como é o prédio. Você tem uma imagem do prédio, você tem uma imagem dos garotos, de como é esse jogo de futebol. Muito mais ainda se é algo que você está fazendo baseado numa lembrança. Mas o leitor não. E pode ser que você descreva mal certa coisa e chega um ponto da história que o leitor pensa, ah, então é isso que você estava querendo dizer? Porque você descreveu mal e às vezes o leitor pode ter uma certa má compreensão e ele vai até certo ponto da história entendendo a história de uma forma errada por causa de algo que você descreveu mal ou descreveu errado. Primeiro as damas. Brinca, Otávio. Eu vou primeiro. Eu vou na frente. Porque eu não tenho medo. Mas olha aí pra ver se não tem ninguém olhando. Porque o prédio é abandonado, mas o prédio é de alguém, né? Então os meninos estão invadindo, é algo errado. Eles não poderiam estar entrando nesse prédio abandonado sem autorização. Então, José se espreme por entre barras tortas de ferro e consegue passar, chegando na velha escada. Seu amigo poderia colocar Otávio, mas como eu falei, usando seu amigo, nós evitamos a repetição do nome Otávio. Seu amigo olha ao redor e até existem algumas pessoas que transitam por ali, mas ninguém está prestando atenção nos dois. Então ele entra também. Os meninos sobem a escada velha, chegam até uma porta que está ali muito mais de enfeite do que de qualquer outra coisa, pois está só escorada. Vamos ver até onde já fizemos. Fizemos até aqui. E assim nós vamos progredindo. Diz Zezinho, quando estava prestes a derrubar
A porta escorada. Então olha pro amigo que vem logo atrás. Que foi? Amarelou? Sei lá. É que acho que não deveríamos estar fazendo isso. É que alguém descobre. Ou dá alguma coisa. Ou alguma coisa dá errado. Aí a gente fica um mês sem poder sair de casa. Outros tempos, né? É simples. A gente chega, olha o que é e vai embora. Eu vou adicionar um outro detalhe aqui dizendo que eles estavam brincando no final da tarde. Então não estava escuro ainda. Porque era um prédio abandonado, então não teria energia elétrica, né? Não sei não. Então vamos. Agora quem está sendo covarde? Pode ser chamado de covarde. Zezinho dá um chute na porta. Que tomba para dentro. Sem muita dificuldade. Pois eu estava completamente solta. O menino bota só a cabeça pro lado de dentro e não enxerga nada de primeiro. Nada além da casa suja, com móveis empoeirados e abandonados. Telhado quebrado deixava passar alguns raios de sol daquele fim de tarde, mas algumas janelas abertas também iluminavam de certa forma, entrando. Eu estou bem atrás de você. Os meninos vão andando em direção à janela, na qual eles viam a assombração, pessoa ou seja lá o que for, que fosse. Os meninos vão andando, não, os meninos iam andando, né? Tem que deixar tudo no passado. Talvez eu tenha cometido esse erro aqui antes. E como eu falei pra vocês, é um erro comum de cometer, né? Às vezes a gente esquece de manter a coerência do tempo. Mas aí isso depois, na revisão, a gente lê com calma para corrigir. Os meninos foram. Quando chegaram ao local, puderam ver o que realmente era. Tá vendo aí? É só um pano velho.
eu não revelei na narração o que era, em vez disso eu coloquei José para falar o que era, o que é que ele tinha visto. Que é muito mais interessante do que eu simplesmente dizer que era um pano. Então eu vou colocar o diálogo do José chegando e vendo que era só um pano e vendo que ele ganhou a aposta. Vou ter que ficar sem lanche para poder pagar as figurinhas. Ser infeliz. Nem me importo. Você tá meio barrigudo mesmo. Só assim diminui um pouco essa barriga. Adicionar aqui aquela tradicional zoeira, brincadeira entre amigos, né? Minha barriga eu posso até diminuir. Mas você vai ser cabeção pro resto da vida. E aí, o que acontece? Os meninos acham que tá tudo resolvido, né? De repente, José vê uma coruja chamada por muitos de rasga-mortalha, passando em frente à janela, com seu canto que dava medo em muitos supersticiosos ou não. E uma ventania repentina viu, né? Viu. Fez com que o tecido se desprendesse de onde estava e voasse na direção de Zezinho. O tecido era longo e pesado. Era longo e bem mais pesado do que parecia. O menino ficou. O menino deu passos para trás e mexia rapidamente com os braços, tentando se livrar daquele pano empoeirado que cobria o seu rosto. A cada passo que deu, mexeu. A cada passo que deu para trás, fez com que cada passo que deu para trás fez com que a madeira do piso rangesse. Acho que existe essa palavra, rangesse. Acho que é. Rangesse de uma forma estranha. Mas Otávio percebeu tarde demais. Cuidado aí antes que o amigo de José pudesse terminar de falar, Zezinho caiu. A madeira embaixo de Zezinho se partiu com estralos e o menino caiu. O outro ouviu
um barulho de madeira e, e quando olhou, percebeu que, felizmente, ele havia caído sobre uma mesa. Tá vendo? Eu disse que era assombrada. Isso é culpa sua, respondeu Zezinho, fazendo caretas e alisando as costas. Tá doendo? Claro que tá doendo, seu burro. Mas a mesa é boa. Ambos riram brevemente da situação, mas logo lembraram que José teria que dar um jeito de sair dali. Então vamos ver onde é que nós estamos. Estamos terminando o segundo ato já, né? Procura uma escada por aí. Ou outra coisa que consiga subir. Acho que aí consegue subir. Olha por aí também. Que eu olho por aqui. Otávio se deu conta de que estava sozinho no andar de cima, com o pano assombrado, e teve medo. Então mal saiu de perto do buraco no chão, pelo qual poderia pedir socorro ao amigo, e apenas olhou em volta, mas não achou nada que pudesse jogar para baixo. Tem uma escada velha aqui, bicho de sorte. Deve aguentar com você. José teve grande dificuldade de posicionar a escada, pois era bem pesada. Mas quando finalmente apoiou na borda do piso superior, Otávio ficou segurando. Não que fosse ajudar muito, caso ela escorregasse, mas o menino estava fazendo o que podia. Zezinho subiu a escada. Ainda estava alisando as costas e andava meio devagar. Otávio estava preocupado. E esperava que
a mãe do amigo não notasse que ele estava machucado, senão iriam descobrir tudo. E o pano não estava bem aqui? Sim, e eu nem mexi. Vamos embora. Acredita em mim agora? O sobrado é assombrado. Nada a ver. O vento deve ter levado o pano para outro lugar. Essa teima dos dois não acabou tão cedo, pois cada um que quisesse receber as figurinhas da Copa do Mundo, da Copa do outro. Desceram as escadas, passaram pelo buraco do portão e a aventura havia chegado ao fim. O que é que vocês estavam fazendo aí, seus moleques? Não é da sua conta. Respondeu Otávio a uma senhora que passava por ali, caminhava. Então vamos terminar o terceiro ato agora. Os dois caminharam de volta à praça e os outros meninos ainda estavam brincando no mesmo lugar. O primeiro é meu, Vitor José. Nada a ver. O primeiro é meu, respondeu seu amigo. Saiu e perdeu o lugar. Otávio ficou chateado, mas sabia que era o justo. Estava olhando ao redor novamente, enquanto esperava a partida acabar. Quando um time fazia 2 gols no outro, para substituir um jogador do time perdedor. Ei, disse Otávio, puxando a manga da camisa do amigo novamente. Deixe disso, respondeu José, dando um tapa na mão dele. Ali, menino. Falou Otávio, apontando
em direção ao sobrado. José olhou e viu que o pano estava pendurado no mesmo lugar novamente. E dessa vez parecia ainda mais com os cabelos de uma pessoa do que antes. A coruja passou sobre eles e cantou. Então ambos se arrepiaram e nunca mais tiveram coragem de entrar no prédio. Então, esse texto com certeza dá para revisar, dá para melhorar algumas coisas. Escrevemos cerca de 3 páginas a partir dessa estrutura aqui, de uma página só, utilizando vários conceitos que nós aprendemos durante as aulas. Eu espero que essa aula seja interessante para vocês, que vocês consigam aprender bem o que eu quis passar com isso aqui. E vocês viram como eu não demorei muito para escrever. Eu escrevi agora em mais ou menos 1 hora esse conto. Não é um conto muito grande, mas são 3 páginas, é um conto de um bom tamanho. Se vocês conseguirem fazer um conto desse tamanho, já está ótimo, com certeza. Mas o que é que eu quero de vocês? Quem não fez ainda a estrutura, eu peço que não tente escrever o conto logo de cara. Até porque eu não vou querer que vocês me entreguem esse conto logo agora. O conto mesmo, que é esse conto que eu quero que vocês escrevam daqui pra frente, vocês só vão me entregar lá no final da oficina mesmo. Não precisa de pressa. Façam a estrutura, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, obedecendo aqueles limites que a gente estudou. Até onde vai o primeiro ato, até onde vai o segundo, o que é que acontece no terceiro. Depois que vocês tiverem o primeiro, o segundo e o terceiro ato prontos, vocês vão escrever como eu fiz aqui, se baseando nessa estrutura. Então vocês vão ver como é muito mais fácil, pelo menos eu acho, muito mais fácil de escrever assim. Você não se perde. Mesmo que você se perca no que você está fazendo, você olha a estrutura e você sabe onde é que você está, você sabe o que você tem que fazer em seguida e você tem a liberdade de improvisar. Muitas coisas que eu escrevi aqui não estavam escritas na estrutura. Eu inventei na hora, eu achei que ia ficar legal. Se eu não me engano, não tinha a coruja, por exemplo. Não tinha coruja. Mas eu decidi colocar porque foi algo que me veio à mente no momento que eu estava escrevendo. E é assim que vocês vão fazer, certo? Pessoas que estão acompanhando, mas que não estão participando das atividades, que não... Algumas nem entraram no grupo. Vou falar mais uma vez da nossa publicação, porque tem pessoas interessadas em fazer parte da publicação. Se você tem interesse em fazer parte da publicação do livro, eu quero dizer que eu ainda estou aceitando que novas pessoas se inscrevam, mas você precisa entrar no grupo, se inscrever no formulário lá que tem, para que possa oficializar a sua inscrição. E você me manda pelo menos essa estrutura em 3 atos. Eu não quero o conto já pronto porque é uma oficina de contos. Então não faz sentido que eu receba um conto inteiro já pronto sem que eu veja qual foi o seu desenvolvimento, certo?
Então, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e até a próxima aula.